Não é a mente, como o cérebro em ação, que faz a mudança principal, e sim essa consciência. Quando a pessoa consegue se desprender de si mesma e ultrapassar seus próprios limites, é nesse estado que ela atinge o seu melhor. Conduzir alguém até esse ponto é o verdadeiro propósito. Como alguém chega nesse Sim. ponto? Então a gente ensina essa fórmula, até que de repente a pessoa entra nesse presente generoso em que se sente profundamente conectada, e nesse estado, tudo o que ela achava que precisava passa a parecer que já está ali. Imagina viver a vida a partir desse lugar interno. Você se torna muito menos julgador e menos frustrado, menos impaciente. Menos Então, reativo. essa fórmula exige uma intenção clara, que deixa o cérebro coerente. Mas, quando você vive estressado, algo dá errado. Você se sente ameaçado, não prevê o resultado ou acha que tudo está piorando. Ativa o sistema de luta ou fuga de que falamos. E aí o que Sim. acontece? Você começa a pular a atenção de um problema para outro, de uma pessoa para outra, de um lugar para outro, porque o cérebro está tentando prever o próximo passo. Cada pessoa, coisa e lugar tem uma rede neural no seu cérebro. Então, essa atenção fragmentada faz tudo disparar de forma descoordenada, como uma tempestade de raios nas nuvens. Quando o cérebro está incoerente, você também fica incoerente. E dominado pelos hormônios do estresse, não é hora de criar nada novo. Não é hora de Não. abrir o coração, nem de aprender, nem de confiar. É hora de correr, lutar ou se esconder. E muitas pessoas passam cerca de 70% da vida nesse estado. Pensa nisso. Uau. É muito Sim. sofrido. Se tivesse um predador te esperando na esquina, você não ia sentar para meditar nem ficar parado, certo? Então Sim. imagina isso. Subiria Desse numa modo, árvore. o gene da sobrevivência está ligado. E ninguém consegue acreditar em possibilidades quando está apenas tentando Verdade. sobreviver, certo? Então, vivendo em estresse, você estreita o foco na causa do problema, no objeto, na coisa em si. Toda a atenção vai para o mundo externo e, quando os hormônios do estresse disparam, o corpo se agita e você fica obcecado com o próprio corpo. E, sob estresse, você tenta prever o futuro com base no passado e fica literalmente escravo dessa realidade tridimensional. Então, para conseguir o que quer, sente que tem que se esforçar mais, forçar mais. Tem que trabalhar demais, lutar por tudo. É matéria tentando mudar matéria. E as Isso pessoas esgota. simplesmente entram em exaustão. Hoje sabemos que quando você sai desse foco estreito e começa a abrir a atenção, criando uma consciência mais ampla, esse ato faz os pensamentos desacelerarem. Você para de ativar aqueles mesmos circuitos e as ondas cerebrais começam a ficar mais lentas. À medida que as ondas cerebrais desaceleram, você se conecta mais com o sistema nervoso autônomo, essa inteligência que te mantém vivo. Quando você sai do caminho, é como se ela dissesse: ele saiu de cena, vamos arrumar essa bagunça antes que ele volte. E o trabalho dela é exatamente ajustar e equilibrar tudo. O corpo fará por você. Essa inteligência inata entra em ação assim que você se conecta a ela. Mas para isso você precisa saber mudar suas ondas cerebrais. Se ficar só naquele estado mental acelerado, é como empurrar móvel de um lado para o outro. Você fica analisando a própria vida dentro de uma emoção pesada, e pelos exames de cérebro que vimos, pensar na vida preso a essas emoções só piora o cérebro. Na prática, você está pensando a partir do passado, certo? Então ensinamos uma fórmula: abrir o foco, mudar as ondas cerebrais, conectar com esse campo invisível, e de repente as partes do cérebro começam a se sincronizar. A frente conversa com o fundo, o lado direito conversa com o esquerdo, e o que sincroniza no cérebro se conecta no cérebro. A pessoa começa a voltar a se sentir ela mesma. Quando os dois hemisférios começam a acender juntos nos gráficos, pode apostar. A pessoa vai se sentir Uau. inteira. Ela volta a gostar da própria vida. Ela vai se sentir apaixonada pela vida, porque quando os opostos se integram, surge essa sensação de plenitude. Só que, quando você está ressentido, julgador, impaciente, o cérebro perde coerência e o coração sai do ritmo, como se pisasse no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O corpo, com essa inteligência de sobrevivência ligada, age como se tivesse um T-Rex atrás de você. Só que você está sentado à mesa, sorrindo para alguém, enquanto por dentro tudo está acelerado. O coração bate fora de compasso e você gasta toda a força vital do corpo, transformando isso em química de estresse. Você usa toda essa energia só para sobreviver, em vez de pensar além, né? Sim, exatamente. Você puxa a energia daquele campo vital em volta do corpo e converte tudo em química. Acaba encolhendo o próprio campo energético.
Os hormônios do estresse nos deixam supermaterialistas, porque sob estresse usamos só os sentidos físicos para definir o que é real. Aí você se sente mais como matéria e menos como energia, mais separado das possibilidades. Então passamos a ensinar como regular o centro do coração, e já fizemos uns 6.000 exames cardíacos para estudar isso. Por quê? Porque se eu te ensino a entrar nesse estado do coração, ativar esse centro e manter uma emoção elevada, o coração passa a emitir um sinal bem coerente. Quando ele bate como um tambor, como uma pedra caindo na água, cria um campo magnético mensurável ao redor do corpo, chegando a alguns metros de distância. Nesse ponto, você é mais energia do que matéria, mais onda do que partícula. Uau! Esse campo que se forma é medido como energia, e energia é frequência. E toda frequência carrega informação. Então, que informação está sendo enviada quando esse campo se expande? O que você está compartilhando com o mundo, Ele pode né? carregar o pensamento da sua cura, porque esse pensamento está coerente com a energia que você está emitindo. Culpa não carrega pensamento de cura, é outra frequência. Quando a pessoa eleva o estado emocional e deixa o pensamento viajar nessa frequência, ela passa a transmitir uma assinatura energética totalmente nova. Pensamentos são a linguagem do cérebro, sentimentos são a linguagem do corpo, e a forma como você pensa e sente define o seu estado de ser. Então a pergunta é, se você pratica esse estado de ser repetidamente, ele deveria ficar familiar, certo? A Sim. palavra meditação basicamente significa tornar-se familiar com. Se você pratica entrar nesses estados elevados, com o coração coerente, e nós medimos e eu posso dizer, Lewis, você conseguiu. Agora mantém por 30 minutos, agora por 60 minutos. Quanto mais praticar essa coerência, mais você sabe quando está lá e quando saiu desse estado, certo? Com Aí isso certeza. vira uma habilidade e conseguirá dizer, me dá um minuto, vou ali me reconectar, e volta para o estado de coerência do coração, trazendo aquele estado. E como a gente chega lá? Aí entra a fórmula de novo. Você acalma a atenção, começa a evocar Sim. emoções elevadas. Quando percebe que isso começou a acontecer, sustenta, pratica, mantém, e esse estado vai durando cada vez mais. Qual a relevância? Nós medimos os neurotransmissores enquanto isso acontece. Quando a pessoa realmente ativa o coração, ele libera uma substância chamada ocitocina, que é o chamado hormônio do amor. A ocitocina estimula o óxido nítrico, que por sua vez ativa outra substância chamada fator de relaxamento derivado do endotélio. E o que isso faz? Faz os vasos do coração se dilatarem. Você Uau. literalmente sente energia ali, sente o peito cheio. E depois de sentir isso, não vai querer trocar essa sensação por nada. Vai pensar, por que eu julgaria essa pessoa? Se eu julgar, vou perder esse estado. Nesse ponto, você começa a se autorregular. E uma vez que o coração está ativado, eu acabei de ver isso de novo no laboratório de pesquisa esta semana. Uma vez que o coração está ativado, ele funciona como um amplificador e aumenta a energia do cérebro. De onde vem toda essa A ansiedade? ansiedade é justamente viver nesse modo de sobrevivência. Quando você está só sobrevivendo, acontece o seguinte. Quando o gene da sobrevivência está ativado, dentre infinitas possibilidades, você sempre escolhe o pior cenário na mente. Por quê? Porque se está em sobrevivência e se prepara para o pior, você acha que aumenta as chances de se dar bem se vier algo menos pior. Então a pessoa imagina sempre o pior. Abraça emocionalmente esse futuro antes dele acontecer. E com pensamento e emoção repetidos, condiciona o corpo a se tornar a mente do medo. Se faz isso muitas vezes, o corpo assume esse padrão e vira programa subconsciente. Aí vem um ataque de pânico. Por mais que você tente controlar com a mente consciente, não consegue, porque já programou o corpo lá embaixo. Depois você passa a se preocupar com o próximo ataque. E essa vigilância constante acaba criando o próximo ataque. Uau. Agora olha o que está acontecendo no nosso trabalho. Pessoas que se autorregulam e criam esses estados elevados têm exames mostrando coerência cardíaca por 1 hora inteira de meditação. E mais tarde, às 8 da noite, sem estarem meditando, ainda com o monitor, passam outra hora inteira em coerência. Perguntamos para uma delas, o que estava acontecendo aqui? E ela disse, não faço ideia. Só estava me preparando para dormir. E de repente, meu coração se encheu. Foi tão intenso que precisei deitar e me entregar ao amor, em vez de me entregar ao medo. Ela teve um ataque espontâneo de amor, em vez de um ataque de pânico. Isso, para mim, é o estado natural de ser. Então, se você vive nesses estados elevados e sabe sentir a emoção do futuro antes de ele chegar, não fica esperando acontecer para só então se sentir bem. Também sente menos necessidade de controlar tudo.
você passa a perceber que quando perde essa sensação, só se desconectou e precisa voltar para ela. Quando fica bom nisso, nenhuma pessoa, coisa ou situação consegue roubar esse estado. Aí Uau. você está empoderado, entende as leis da criação e para de competir e correr atrás de tudo, porque sabe que as coisas certas vão chegar até você. Esse é o novo modelo de criação. Saber que vai chegar pra gente no tempo certo. E se quisermos mais rápido? Simplesmente faz de novo. Mas lembra, se você tenta acelerar as coisas, já voltou para o velho eu. Sim. O novo eu não força nada, ele permanece naquele estado. E as coisas chegam de um jeito que você não espera. Se dá para prever, é só o conhecido. Então vem por um caminho que você ainda nem imaginou. E, quando isso acontece, mexe mesmo com a sua vida. Pega você de surpresa e não deixa dúvida de que o que fez por dentro gerou um efeito por fora. Ao ligar o que praticou internamente com o resultado externo, você presta atenção no processo, repete, e usa a alegria desse momento como combustível para criar de novo. Muita gente me diz, eu sou assim por causa daquela pessoa, daquele problema. E eu respondo, então quer dizer que aquela pessoa ou experiência está controlando seus pensamentos e sentimentos? Certo. Isso significa que você está sendo vítima do ambiente. Mas quando começa a mudar pensamentos e emoções, e isso passa a produzir um efeito no mundo externo, você deixa, consciente ou não, de se ver como vítima e passa a se ver como criador da própria vida. E quando assume esse lugar de criador, não dá mais para culpar ninguém. Você não pode mais dizer, é culpa daquela pessoa ou daquela coisa. Tem que dizer, eu preciso ser maior do que essa situação. Pessoas ricas não investem o que sobra. Elas investem primeiro e depois gastam o que resta. Este hábito cria disciplina, cria estrutura e cria um mecanismo automático de construção de riqueza. É uma mentalidade de longo prazo em vez de resultados de curto prazo.